As lentes delgadas, você utiliza aquela mesma equação lá da superfície refratora e faz uma combinação. Porque se eu tenho uma lente, eu tenho duas superfícies, né? Eu tenho duas superfícies, cada uma tem o seu raio de curvatura. Então, e aqui eu tenho um meio cujo índice de refração é n, e aqui eu tenho ar, e aqui eu tenho ar. Tá bom? Então, eu vou substituir, vou combinar essas equações, né? Vou combinar essas equações de modo a poder isolar essa razão n sobre n do A, que eu sei que é 1, tá? O n do A é 1, né? O n do material é diferente de 1, claro. Sei que a distância focal é r sobre 2. Então, nós vamos manipular toda essa equação. No final das contas, a gente tem a chamada equação dos fabricantes de lente, que relaciona o foco da lente com o seu índice de refração e os raios de curvatura, né? Porque, como eu falei na figura anterior, ele tem dois raios de curvatura, tá? Pode ser, por exemplo, pode ser dessa forma, também pode ser assim, tá? Pode ser assim, tanto faz. Tem várias combinações possíveis, né? E eu também posso obter a chamada equação das lentes delgadas, tá? Porque, veja, 1 sobre S mais 1 sobre S' é igual a essa expressão, que é igual a 1 sobre F. Ora, então 1 sobre F é igual a 1 sobre S mais 1 sobre S'. Essa é a chamada equação das lentes delgadas, e essa aqui é a equação do fabricante de lente, onde eu consigo ver qual será o meu foco. Tá? E aqui é a relação das distâncias com o foco da lente. Tudo bem? Resolvendo uma última questão, nós vamos ter o seguinte, né? Você tem aí uma lente que é convexa, delgada, que é bem fininha, e feita de vidro. Ela tem raios de curvatura com o módulo 10 e 15, tá? Qual é a distância focal dessa lente? Tá? Então vamos pegar já direto aqui a equação do fabricante de lentes. Eu tenho aqui então vou mudar essa cor. Eu tenho então aqui 1 sobre F é igual a 1,5 menos 1, tá bom? N do meio menos N do A. E aqui 1 sobre 10, que é o raio 1, menos 1 sobre R2, que é, como ele é negativo, o raio, veja aqui que essa aqui é a luz incidente, tá? Então o raio, o centro de curvatura está do lado da luz incidente, então ele é negativo. Então vamos lá. O que acontece? Esse negativo aqui vai somar, vira positivo. E aqui eu fico com 0,5. Isso aqui no final das contas dá 1 por 6. 1 dividido por 6. Olha, fazendo as continhas rápidas, você chega aqui, o foco é igual a 12 centímetros. Tudo bem? Tá bom? Só tem que prestar atenção nessa questão dos sinais. E feito isso, o resultado, o cálculo é simples, não é um cálculo complicado. Tá bom? E agora vamos classificar as lentes, tá? Você pode ter diversas combinações para construir a chamada lente convergente, mas o interessante é que ela é sempre mais espessa no meio, no centro, na região central, do que nas bordas, tá? E claro, isso desde que o N da lente, o índice de refração da lente, seja maior do que o índice de refração do meio. Como em geral nós utilizamos a lente no ar, então é isso que ocorre. Tá?
Então aqui o que acontece? Por que eu chamo de lente convergente? Porque se olha que os raios paralelos que chegam, eles vão se cruzar no ponto F', né? Ponto focal, que é o ponto de convergência desses raios. E depois do ponto de convergência, eles voltam a divergir. Mas os raios paralelos convergem, tá bom? Isso aqui é uma representação do tipo de ondas planas e ondas esféricas. Aqui eu tenho uma pequena diferença no foco para dois comprimentos de onda distintos, um vermelho e um verde, tá? Porque o N não é igual para todos os comprimentos de onda, ele tem uma pequena variação que causa dispersão, como a gente falou lá na aula das propriedades da luz. A lente divergente, ela é justamente o oposto, ela é mais fina no centro, nas bordas ela é mais espessa. Aí o que acontece? Quando chegam raios paralelos aqui na lente divergente, esses raios passam divergindo, tá? Eles abrem, né? Eles abrem. Aí se traçar um prolongamento desses raios, você vê que o foco está do lado do raio incidente, tá? Então eles abrem, né? Vê que eles se separam. Ao invés de convergir, ele faz justamente o oposto. Eles divergem, tá? Então cada uma dessas lentes tem sua aplicação. Eu vou definir o que eu chamo de poder de uma lente, né, como o inverso do foco. O poder da lente é o inverso do foco. E a unidade é a chamada dioptria. Essa dioptria a gente conhece aí popularmente, né, como grau. Tá bom? Então você olha lá na sua receita do oftalmologista 2.0D. Aí geralmente vão me falar que você precisa de 2 graus, né? Tá bom? Como o foco é negativo, pode ser negativo ou positivo, depende do tipo de lente, a dioptria também pode ser positiva ou negativa. O poder de ampliação, a ampliação lateral das lentes, ela é bem parecida, ela é até a mesma fórmula da equação lá que a gente obteve para os espelhos, tá? E eu posso, de repente, ter uma situação que eu posso unir duas lentes, tá? Duas lentes delgadas, eu posso colocar uma colada com a outra, tá? Imagina que eu tenho uma primeira lente, eu posso colocar uma outra lente aqui junto dela, justaposta, e elas em contato, eu posso fazer uma soma para calcular o foco efetivo dessa lente em conjunto, tá? E esse foco efetivo, o inverso desse foco efetivo, o foco equivalente, é dado pelo inverso do foco de cada uma das lentes, tá? Isso aqui eu chamo de lente composta. Tudo bem? Esse exemplo vocês podem resolver, como a gente resolveu o passado, ele é bem parecido. Você só tem que ajustar as coisas, tá? Isso aí eu deixo como tarefa. Vamos falar rapidamente do olho humano, né? O nosso sistema que permite a observação do mundo, né? Da luz visível, melhor dizendo. Então, como é que funciona o olho? Você tem aqui a íris que controla a quantidade de luz que vai entrar no olho. Como é que ela controla? Regulando o tamanho da pupila, né? Que é essa abertura aqui, tá? E aí tem o músculo ciliar que ajuda a controlar a espessura dessa lente. Então a córnea junto com a lente ajudam a focalizar ou convergir essa luz para a retina. E depois da retina tem um nervo óptico que tem aí milhões de receptores e milhões de fibras, né? E 1 milhão de fibras. E isso passa como sinal para o cérebro e o cérebro codifica essa informação trazendo à tona a imagem, tá? Então o segredo está aqui na lente, né? E aí um detalhe interessante que quando o olho focaliza um objeto distante, né? Você tem aqui o nosso olho humano e eu tenho um objeto que está lá não sei onde, né? Muito distante do olho. A distância focal do sistema córnea-lente é o 2,5, né? Agora, no outro caso, que o objeto está aqui muito próximo ao olho,
o sistema tem que se adaptar, né, para poder focalizar na retina, né? Ele muda um pouco esse valor. E eu chamo de ponto próximo o ponto mais próximo para o qual uma lente consegue focalizar essa imagem na retina. Tá? Abaixo desse valor, a imagem fica totalmente borrada. Você pode fazer esse teste colocando, sei lá, pode usar a própria mão e colocar a mão para frente com o dedão para cima e vir aproximando o dedão do seu olho. Vai ter um momento que o seu dedão vai ficar totalmente borrado. Você pode fazer esse teste com uma folha de papel escrita, alguma coisa do gênero. Então você vai ver que uma hora a imagem fica borrada e você não consegue distinguir. Eu chamo de ponto próximo o ponto mais próximo que você consegue focalizar essa imagem na sua retina, né? Nitidamente, é claro. Tá bom? Então, e agora o problema é que esse ponto próximo, ele varia com a idade, né? Você é jovem, o seu ponto próximo é aproximadamente 7 centímetros. Então, um objeto a 7 centímetros do seu olho, você consegue observar nitidamente. Agora, a partir dos 60 anos, né, ou por volta dos 60 anos, o seu ponto próximo já chega a ser aproximadamente aí 200 centímetros. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente observa as pessoas de mais idade, né, que não usam lentes corretivas, não usam óculos, elas afastando da sua cabeça, do seu olho, um objeto, né, para poder enxergar as letras, para poder ler as coisas. Pega uma embalagem de alguma coisa que quer ler, a pessoa afasta da cabeça para poder observar as letras. Né? Tá bom? Mas, apesar disso, a gente utiliza como padrão aqui no nosso estudo que o ponto próximo ele possui um valor de 25 centímetros. Tá? Então, você considera que esse é o ponto próximo do ser humano. Apesar de sabermos que ele pode ter uma variação de acordo com a idade ou se a pessoa possui algum problema na visão. Certo? E aí nós vamos falar dos dois problemas mais comuns. Né? O primeiro é a hipermetropia. O que é hipermetropia? Quando você tem um objeto que está próximo ao olho, ele não consegue ser focalizado. Tá? Isso aqui está bem pertinho do seu olho. Por quê? Porque quando os raios passam aqui pela lente do olho, né, o foco, esses raios vão se cruzar lá atrás da retina. Tá? Então, quando chega aqui, ó, você fica com aquela imagem borrada. Tá? Aquela imagem borrada. E aí fica complicado de ler, se você quer ler, sobretudo quando você quer ler, porque para fazer a leitura de um livro, de uma revista, do celular, você tem que aproximar o objeto do seu olho, a hipermetropia vai lhe atrapalhar. Então, como é que você corrige? Você vai usar uma lente convergente, né, que é uma lente positiva. Essa lente convergente vai fazer com que os raios se cruzem no ponto certo, que é a retina. Tá? O inverso da hipermetropia é a chamada miopia, que aparentemente é mais comum. Né? E ele se dá na situação oposta. O objeto está muito distante. E esse objeto distante você não consegue focalizar. Por quê? Porque os raios vão se cruzar antes da retina. Né? Quando deveriam se cruzar aqui, né? Na retina. E aí você usa a lente oposta. Você usa uma lente que diverge para justamente abrir os raios, abrir um pouquinho os raios, e aí eles, ao ultrapassar aqui a lente do olho, eles convergirem na retina e você enxergar bem. Tá? Então, esses são os exemplos mais práticos e mais úteis, né, das lentes. Né? Nós utilizamos lentes aí. Em algum momento da vida, possivelmente, você vai precisar usar uma lente corretiva. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.